Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, amém, irmãos? Eu sei que o pastor acabou de orar, mas eu quero orar de novo, amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te damos graças e louvor, Senhor Deus, por este momento. Te agradecemos, Senhor Deus, porque Tu és bom, Senhor. Senhor, Teu é o reino. Teu é a glória, a majestade, Tua é a igreja, Senhor Deus, e nós te damos, Senhor, total liberdade, Pai, em nome de Jesus. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu também quero, Senhor, repreender tudo contrário ao Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, que toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que sejam desvendados os olhos espirituais de todos nós, Senhor. De todos que aqueles andam na cegueira, Pai. Em nome de Jesus, Deus. E que Tu cresça, Senhor, e eu diminua para a glória do Teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, tinha algo que não estava no script, mas nós estamos em guerras, irmãos. Nós estamos definitivamente em guerra. E foi muito interessante porque hoje, aleatoriamente, a pastora Teresa me mandou um trecho do Salmo 91. E ela disse, nós estamos orando, eu estou orando por você, e eu disse, eu sei. O Senhor havia me dito, porque nós literalmente estamos em guerra. Eu sei que o tema não é guerra. O tema é alcançar, cuidar e transformar. Mas eu quero contextualizar para você esse cenário em que nós vivemos. Porque tudo vai depender disso, tudo vai fluir dentro desse cenário de guerra em que nós passamos. Irmãos, as guerras acontecem em toda parte. E as guerras, muitas vezes, elas não têm dia nem hora para acabar. Algumas guerras duram muito, outras guerras duram pouco. A Primeira Guerra Mundial durou cerca de 4 anos, a Segunda Guerra Mundial durou cerca de 5 anos. Teve guerra que durou 6 dias. Agora nós estamos tendo uma guerra aí entre Rússia e Ucrânia, já passou de anos. Isso tudo é muito triste, irmão. Porque traz dor, traz sofrimento, traz morte. E a guerra que nós estamos vivendo é uma guerra espiritual. E ela não é menos triste do que essas guerras que os homens fazem. E essa guerra espiritual, ela começou há muito tempo atrás. Antes de tudo existir. Satanás, com sua soberba, com sua arrogância, com sua prepotência, ele tentou se levantar contra o Senhor e achava que poderia se assentar acima do trono do Senhor, mas obviamente que ele foi derrotado e expulso da presença do Senhor junto com os seus. Mas ali naquele momento surgia um reino contrário ao reino do Senhor. Surgia o reino das trevas. E o final dessa guerra, queridos, só o Pai sabe quando é, mas nós podemos prever algo baseado no que a Bíblia nos diz. Lá em Apocalipse 20 diz que Jesus derrotará aqueles que se levantarem contra o seu reino. Após o seu reino, Jesus voltará e Ele vai estabelecer um reino de 1000 anos na terra. E nós governaremos com Ele aqui na terra. Depois desses 1000 anos, e Satanás será aprisionado por um tempo. E depois desses 1000 anos, Satanás será solto novamente. E tentará novamente contra as pessoas. Mas aí, ele juntará os restantes dos governos da terra. E todos tentarão destruir o reino de Jesus. Mas a gente sabe que isso é impossível. E Deus destruirá todos esses que se levantarem contra o reino de Jesus. E depois disso, aí sim, Ele aprisionará Satanás e seus demônios pela eternidade num lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz, queridos, que
a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra os principados e as potestades do ar. Queridos, a Bíblia está nos dizendo que a nossa luta não é contra pessoas. A minha luta, ela não é contra você. A sua luta não é contra o seu semelhante. Será que você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado com bastante convicção: a minha luta não é contra você? Aleluia! Aleluia, queridos, e por que será que nós vivemos tão enganchados em pequenas picuinhas? Por que será que nós nos envolvemos em tantas confusões bobas, enquanto há algo muito maior nos esperando? Sabe, essas coisas têm que ficar em segundo plano. Será que você não percebe que nós estamos sendo distraídos por algo ou por alguém? Porque tem algo maior para mim, para você fazer? E isso acontece, irmãos. Isso acontece porque nós não temos a convicção, nós não temos a certeza de qual é a nossa missão. Nós não temos a clareza de qual é a nossa missão. Porque a missão, ela é uma direção, ela é um norte para você. Quando você tem uma missão, você não se desvia, você não olha para o lado, você não se envolve com bobagem, você não perde tempo, meu irmão. E o conceito de missão é isso, é uma incumbência que alguém te concedeu para você executar. Mas o Google me deu um conceito muito interessante que diz, é um conjunto de pessoas que aqui se confere uma tarefa frequente, com frequência, em outro local ou país. Quem aqui é habitante do reino dos céus e está nessa terra de passagem? Amém? Pois eu tenho para dizer para você que há uma missão para você nessa terra, queridos. Há uma missão para você nessa terra. Porque nenhum cristão, eu vou além, sabe? Nenhuma pessoa, as grandes empresas, você não conhece nenhuma grande empresa que não tenha uma missão. Você precisa saber onde você quer chegar. Se nós fizermos um paralelo, já que a gente começou falando de guerra, se nós fizermos um paralelo à carreira de um soldado. Um soldado, um homem, uma mulher, ainda não soldado, ele é convocado para uma guerra, para guerrear pela sua nação, e ele se apresenta ali no quartel-general, e ele deixa uma vida comum para trás. E quando ele chega no quartel, a primeira coisa que ele recebe um fardamento, ele recebe novas vestes. E ele entra num processo, ele começa a passar por um treinamento, e ele recebe novas armas, ele aprende a atirar, aprende a manusear armas, ele recebe uma armadura. E então, após passar por esse processo, o seu comandante chega e diz: ei, você e o seu pelotão agora terão uma missão. Porque seria em vão passar por todo esse processo, por esse alistamento, né? Então, o seu comandante diz: você e o seu pelotão terão que avançar sobre uma cidade, terão que alcançar uma cidade, vencer os inimigos, despojar os seus inimigos. Depois, vocês terão que resgatar os reféns
cuidar dos reféns, cuidar das pessoas, dos feridos, cuidar dos habitantes daquela cidade que sofreram aquela guerra. E depois vocês terão que cuidar para que aquela cidade seja transformada, para que ela tenha uma vida normal e segura novamente. Assim é a nossa missão, queridos, também. Assim também todo cristão deve seguir uma missão. E eu não sei se você, rabonita, ou filho de Deus, seja de qual denominação for, se você sabe qual é a sua missão. Os rabonitas sabem a missão da Rabone? Será que tem rabonita que sabe aí? Vamos dizer todos juntos a missão da Rabone? Vamos lá? Alcançar, cuidar e transformar. Aleluia. Mas no meio desse contexto, queridos, há um problema. Há um problema porque muitos de nós parou no tempo. Há um problema porque muitos soldados estão feridos. E outros soldados estão sem ambição. Um soldado sem ambição é um soldado sem missão. Um soldado sem missão é um soldado sem rumo. Ele é um alvo fácil para o adversário. Eu não sei se eu ataco nesse flanco, se eu defendo aqui, eu estou perdido do meu pilotão. Você vai ser um alvo fácil para o teu inimigo, para o teu adversário. Aí talvez você me diga, irmão Tiago, não me diz um negócio desse não, irmão. Eu aceitei Jesus para ser salvo, para ter paz. Ele me prometeu que ia me dar um fardo leve, ia trocar o meu fardo pesado por um leve. Amém, e Ele fez isso. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o fardo pesado, queridos, não há fardo mais pesado do que o fardo da condenação, do pecado, da escravidão. Não há fardo mais pesado, e esse fardo Ele já levou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, em nenhum momento Ele disse que seria fácil. Ele disse: tome a sua cruz e me siga. Ele disse que faríamos coisas maiores em seu nome. Mas também Ele disse que o reino dos céus é tomado por esforços. Esse versículo está lá em Mateus 11, versículo 12. Na nova tradução dos dias de hoje, ela diz, está muito interessante a versão, ela diz assim: desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino dos céus tem sido atacado com violência, e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Se o reino dos céus é tomado por esforços, por que achamos que vamos passar ileso às batalhas, provações e tribulações? Eu sinto te dizer, queridos, que quando você aceita seguir os caminhos de Jesus, você literalmente deu as costas para o reino das trevas. E o inimigo que antes era só de Deus, agora ele também é teu inimigo. Sai correndo não, irmão, tem calma, que tem notícia boa ainda. E a guerra, queridos, uma guerra, ela é formada por diversas batalhas. Uma guerra, tem batalha numa cidade para tomar um território, tem batalha numa rua, num bairro, e são batalhas, e os exércitos eles vão avançando, ganhando pedaços. Uma guerra é formada por várias batalhas. E na nossa vida, queridos, na nossa caminhada cristã, nós teremos inúmeras batalhas. Não há cristão que não passe por batalhas, queridos. Às vezes você passa uma atrás da outra. Sabe, sofreremos batalhas em diversos tipos de terreno.
Sofreremos batalhas dentro do nosso casamento, dentro da nossa família, com os nossos filhos, na nossa empresa, no nosso emprego, com os nossos vizinhos, dentro do nosso ministério. Sofreremos batalhas também, queridos, em diversas circunstâncias, com dinheiro, sem dinheiro, com emprego, sem emprego, com saúde, sem saúde. Vai haver batalha, queridos, porque não há vitória sem batalha. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu falei que eu tinha uma boa notícia para você. Jesus já venceu a maior das batalhas. Jesus venceu uma batalha que eu e você juntos não poderíamos lutar. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre para que eu e você fôssemos ricos. Mas é rico de dinheiro, não, irmão, é de paz, de graça, de salvação. Vamos relembrar essa batalha épica de Jesus. Jesus deixou a sua glória e desceu aos céus. A Bíblia diz que ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Pois bem, depois Jesus de ter habitado entre os homens, assim como o Cordeiro Pascual, sem mancha, Jesus viveu uma vida sem pecado algum. E Jesus, depois de viver essa vida, voluntariamente, ele decidiu entregar-se e pagar o preço da minha e da sua condenação. Por isso, ele derrama o seu sangue precioso na cruz do Calvário. E todo aquele que nele crê, terá a vida eterna. Aleluia! O reino das trevas pensava que Jesus estava perdido porque ele morreu. Mas enquanto eles pensavam que Jesus estava sepultado, Jesus faz uma visita ao quartel-general do inimigo. E ele toma de Satanás, sem esforço algum, as chaves da morte da mão do diabo. Então Jesus agora não só ele tem o poder para perdoar pecados, como ele tem o poder sobre a morte. E Jesus segue concluindo a sua batalha. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita. O Pai, feliz e orgulhoso, dá a Jesus o nome sobre todo nome. O nome que importa, que presidentes, governadores, exércitos, pessoas, homens, mulheres, jovens, se dobrem e se curvem. Porque a Ele foi dado o nome sobre todo nome. E depois disso, Jesus diz aos seus que precisa voltar para o Pai. E diz que ele vai voltar para o Pai para construir moradas para mim, para você. E diz que você não se preocupe, não fique com tanta saudade, porque o mesmo Espírito que habita em mim eu vou depositar para você, para que você possa vencer as suas batalhas. Aleluia! Glórias ao teu nome, Jesus. Mas afinal, qual a missão de Jesus? Jesus ainda continua a sua missão. E Jesus, no 18, só para contextualizar, Jesus acaba de ser tentado no deserto durante 40 dias e 40 noites, e Jesus volta para a sua cidade de Nazaré. E num sábado ele entra ali na sinagoga e ele começa a ler ali as escrituras. E ele lê uma passagem que está em Isaías capítulo 61, versículo 1, que fala a seu respeito. Isaías teria escrito centenas de anos antes de Jesus vir à terra. E Isaías diz: Jesus, o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Diga comigo,
enviar, alcançar. Enviou-me para cuidar, diga comigo, cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, diga comigo, transformar. Aleluia, aleluia. Jesus venceu uma batalha que eu e você não poderíamos vencer, queridos. Agora que nós temos a consciência do contexto que nós estamos, eu só queria dar o contexto, agora é a mensagem. Nós estamos numa guerra que é feita de diversas batalhas, de que temos uma missão, de que Cristo venceu a maior das batalhas para que eu e você pudéssemos vencer nossas batalhas. E agora eu quero te perguntar e você vai se questionar. Não corre, tá, meu irmão? Como temos nos posicionado diante das nossas batalhas cotidianas? Será que temos nos acovardado? Eita, eu não quero pagar essa multa. Será que temos lutado de dia assim como de noite? Vou mudar essas palavras. Será que temos andado durante o dia assim como andamos durante a noite? Será que andamos aí fora assim como andamos aqui na igreja? Será que temos colocado a culpa do nosso erro na farda? Ou no meu batalhão? No armamento? Ou no soldado do lado? Segura essa. Será que temos deixado os soldados feridos pelo caminho? Como temos recuperado os soldados feridos? Temos escolhido que soldado recuperar? Não podemos fazer essa acepção, irmãos. A quem de fato temos alcançado, cuidado e transformado através de nossas vidas? Sabe, queridos, quando eu meditando na missão, Rabone, nessa missão, eu fiquei imaginando que esse termo, alcançar, cuidar e transformar, parece que ele tem uma sequência, né? Mas se a gente parar um pouco para pensar, a gente vai perceber que esses três aspectos, esses três comportamentos, eles parecem que são cíclicos, parece que há um ciclo nesse comportamento, parece que não tem ao certo o que é o começo, qual é o meio, qual é o fim, porque se eu de repente estou cuidando de alguém, sem ter lhe apresentado Jesus, apenas cuidando daquela pessoa, assim como Jesus gostaria que eu e você cuidássemos uns dos outros, eu de certa forma estou alcançando aquela pessoa. E se eu de alguma forma apresento aquela pessoa para Jesus, alcanço ela através de Jesus, mas por algum motivo não sou eu que cuido dela, ela vai para uma outra igreja e é cuidada numa outra igreja, de certa forma, eu iniciei esse processo de cuidar dessa pessoa. Mas veja que nada disso pode acontecer, eu não posso alcançar, eu não posso cuidar, se antes eu não for transformado. Se não houver uma transformação em mim capaz de que me faça entender o quão é importante alcançar e cuidar dessas pessoas. Então, se cuidar de alguém sem antes ter apresentado a Cristo, eu está de certa forma alcançando essa pessoa, isso aqui eu já passei, vamos lá.
Para alcançar e cuidar de alguém, precisamos antes morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Isso parece meio óbvio, né, irmãos? Porque a nossa vontade é a nossa vontade, a gente quer fazer a nossa vontade. Como é que eu vou alcançar alguém? Como é que eu vou cuidar de alguém? Eu preciso me doar antes. Então eu preciso, diminuir para que Cristo cresça. Vamos aprender com Jesus. Jesus desceu para que eu e você fôssemos alcançados. Nós precisamos descer de nós mesmos, do nosso ego, do nosso temperamento, das nossas bobagens, para que Cristo cresça em nós e nós possamos alcançar pessoas. Precisamos literalmente deixar que o Senhor nos alcance com a sua vontade, a ponto de nos rendermos das nossas vontades. Queridos, para cuidar de alguém, precisamos antes sermos cuidados pelo Senhor. E como o Senhor cuidou de nós? Ele cuidou de nós da maneira mais íntima possível. Ele decidiu habitar dentro de você. Ele decidiu habitar dentro de mim, e eu só posso entender, queridos, com isso, que Deus cuida de nós de perto, e que nós não podemos cuidar de ninguém de longe, nós precisamos cuidar de perto. E para cuidar de perto, queridos, nós temos que abrir mão de um bem deste mundo que realmente é muito precioso e anda cada vez mais escasso, que é o nosso tempo. Você perde dinheiro, você faz mais dinheiro, mas o tempo não volta. Será que nós estamos dispostos a perder o nosso tempo? É perder o nosso tempo ou dedicar o nosso tempo? Aleluia. O cuidado é de perto, irmãos. Esse é o segredo. Cuidar de alguém, você tem que estar de perto. E aí eu quero te perguntar, marido, como você tem cuidado da sua esposa? Queridos, há um tempo atrás, antes dos meus filhos nascerem, há uns 8 anos atrás, 9 anos atrás, eu passei por uma batalha no meu casamento. E olha só, o cenário aparentemente não era daqueles cenários que eu contei aqui, não. Nós estávamos bem, os dois trabalhando financeiramente, carrinho novo na garagem, em casa, só os dois, trabalhando, e até frequentando a igreja. Olha como é diferente. Mas a minha esposa, ela trabalhava num período diferente do meu. Eu trabalhava horário comercial de 8 às 6 e ela trabalhava num horário de 3 até às 11 da noite. Então era eu acordando para trabalhar, ela dormindo. Quando ela saía para trabalhar, eu estava chegando. Não havia conexão. E no pouco tempo que nós tínhamos para ficar juntos, nós não ficávamos juntos. Então nós estávamos distantes. Não havia como cuidar do nosso casamento, não havia como cuidarmos um dos outros. E até que coincidências, né? E até que, para comemorar o casamento, a lua de mel do João Paulo que está aqui, nós fizemos uma viagem. Nós fizemos uma viagem com ele, mesmo ali brigados, mal se falando. E naquela viagem, tudo parou. E nós podemos ficar perto um do outro, porque não tinha como ficar. Eu tinha que ficar no mesmo quarto que ela, eu tinha que comer com ela, eu tinha que olhar de frente para ela. E nesse momento nós literalmente entendemos que o que nós estávamos perdendo era a conexão, porque estávamos longe. Então, queridos, marido, ainda estou em você. Como você está cuidando da tua esposa, meu irmão? A Bíblia diz que você deve cuidar da sua esposa assim como o Senhor cuida da igreja, dando a sua vida por ela.
Sabe, de resto, então, tudo parece pouco, porque você tem que ser capaz de dar a sua vida pela esposa, sabe, passar por tudo. Sabe, queridos, existe algo interessante, um dado científico que saiu há pouco, de que 80% das mulheres que passam o dia em casa com os seus filhos estão mais estressadas do que os seus maridos que passaram o dia fora trabalhando. Então, queridão, quando você chegar em casa, irmão, não descarrega o que houve no teu dia lá, não. Escuta um pouquinho a tua esposa, que ela também está estressada, ela também quer falar um pouquinho, sabe? Mulher gosta de falar. Escuta um pouquinho a tua esposa. Você tem esse discernimento. Cuida da tua esposa, irmão. Com que palavras você trata ela? Trata ela como uma rosa, como um cristal que é frágil. Cuida da tua esposa, vaso. Não perde essa conexão, cuida de perto. A vida dois é difícil, irmão. Mas mais difícil é a vida sozinho. Porque quando um cai, tem um outro para levantar. Jesus sabia disso. Ele sabia que se você estiver com a sua esposa e estiverem numa batalha juntos, é muito melhor passar juntos. Sabe, um alimenta o outro, um fortalece o outro. E você, esposa? Como tem cuidado do teu marido? Como você tem cuidado do seu marido? Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Honrem os seus maridos. Queridos, é inadmissível ver mulheres gritando com seus maridos, gritando em público com seus maridos. Seu marido é o cabeça da casa, ele é o seu líder. Sabe que se tiver uma guerra, ele vai por você, ele que vai lutar por você. Honra o teu marido. Sabe, se fosse num pelotão, num exército, você ia presa pelo seu líder. Não grita assim não com o teu líder. Sabe, eu já vi mulheres gritando com seus maridos em público e, meu Deus, honra o teu marido, mulher. A Bíblia diz que a mulher chata é como uma goteira no dia de chuva. Misericórdia. Mulher, você é uma flor, minha amada. Você é para trazer equilíbrio para a sua casa, paz, harmonia. É você que vai dar sustentação para o seu marido ganhar dinheiro, ganhar o pão. Para quando seu marido chegar em casa abatido, que ele perdeu uma venda, alguma coisa, você diz, vai, amanhã você tenta, vai conseguir de novo, amor. Vai que vai dar certo, eu estou junto de você. Honra o teu marido, mulher. Agora deixa eu falar com vocês dois. Irmãos, vocês, casais, vocês têm se exortado, vocês têm se admoestado com amor, se aconselhado, ou vocês ficam passando paninho aí, nos vacilos do teu marido, da tua esposa? Você tem se calado com isso? Ah, é minha esposa, eu não posso falar. Ah, é meu marido, eu não posso falar. Sabe, queridos, isso é essencial para o crescimento um do outro, tanto espiritualmente, como ser humano, como no casamento. Sabe, dizer que o seu marido, a sua esposa está errado, não quer dizer que você não ama ele, não. Sabe, amor, você errou, foi errado, foi mal, você agiu mal, mas me dá a mão, eu estou aqui contigo, vamos consertar isso. Sabe, queridos, eu lembro que uma certa época, a Elaine estava chateada, ela estava com algo que tinha acontecido, e ela estava aborrecida, e eu a escutava, porque nós temos que escutar a nossa esposa, é uma maneira de amenizar ali o sofrimento dela, e ela falava, e eu entendia que realmente aquilo que ela tinha se envolvido, ela não
tinha uma culpa direta naquilo, eu não conseguia encontrar. E eu não sabia literalmente o que dizer. E eu deixava aquilo passar, e passou uma semana e duas, e a Elane para baixo. E eu, Senhor, o que é que eu faço? Eu preciso fazer alguma coisa. Vamos orar, estamos orando, vamos orar junto, estamos orando junto. Mas a mulher continuava com aquilo. Poxa, Tiago, eu me meti nisso, por que eu fiz isso? E 2 semanas depois, quase 3 semanas, ela lavando a louça, eu sentado ali, perto dela, conversando os dois, e o Senhor me disse, Elane, peraí, acho que faltou um pouco de sabedoria sua, sabe? Acho que você podia ter evitado isso. Às vezes a gente entra numas roubadas desnecessariamente. Porque você quis ajudar fulano que pensou que lá na frente podia dar. Cara, lá na frente podia, deixa que as pessoas se resolvem. Nem aconteceu ainda, não era nem com você. E ela disse, é mesmo, amor. Eu dei um pouco de mole. Aí eu disse, vamos fazer um trato, vamos fazer um acordo. Eita, que eu vou passar do tempo. Vamos fazer um acordo. Toda vida que um de nós, sou eu e você, chegar em casa com um problema, deprimido, triste, o outro, e você desabafar, um dos outros desabafar com você, o outro vai escutar, mas o outro vai fazer com que o outro enxergue as coisas por um outro prisma. Não, amor, aconteceu isso, mas eu até conversei isso com o pastor Fanuel no dia, dessa mesma forma, o pastor achou interessante, concordou comigo. Não, amor, não aconteceu isso, mas fulano fez isso porque ele estava num dia mau, ele estava, sabe, num dia ruim, e não foi isso que ele quis dizer e tal. Porque se a gente fica alimentando aquele sentimento ruim do seu marido ou da sua esposa, daqui a pouco estão os dois com raiva, triste, na mesma situação. Então, precisamos fazer isso. Estar juntos, cuidar um do outro, estar juntos, próximos, aconselhando um ao outro e levando o outro a ver por outro prisma. Não deixa o outro ficar para baixo com esse pensamento, não. Bola para frente. Sabe, queridos, o marido e a mulher, o casal, eles são como uma árvore. E os filhos, eles são esses frutos. Se essa árvore estiver doente, estiver podre, os frutos provavelmente vão estar doentes e podres. Então, é preciso ter cuidado no casamento. E nós, pais, como temos cuidado de nossos filhos, essa eu não vou nem titubear. Deus está dizendo, cuida de perto do teu filho. Cuida de perto. Tem pai, querido, pai, mãe, você sabe o que é que seu filho está fazendo na escola? Você sabe qual é o comportamento do seu filho na escola? Você sabe qual é o comportamento do teu filho aqui na salinha da igreja? Você já participou? Quantas reuniões de pais você já participou da sua escola? Você sabe o nome dos coleguinhas do seu filho? Sabe, queridos, eu não deixo o meu filho ficar de bobeira eu não sei quais são os valores que aquele pai passou para aquela criança. Sabe, o seu filho, ele passa, se ele estudar um expediente, ele passa entre 4 e 5 horas na escola. 4, 5 horas na escola, aprendendo sei lá o que com sei lá o quem. E aí você já passa 8 horas trabalhando. E aí você dorme mais 6, 8 horas. E aí você faz o que na hora livre com o seu filho? Cuide do seu filho, esteja perto do seu filho. Devemos estar perto dos nossos filhos, para saber, porque se nós não estivermos perto dos nossos filhos, nós não vamos saber o que está se passando, o que é que está acontecendo. Outro dia eu descobri que o garotinho que fazia bullying com o João na escola, ele só tinha amigos mais velhos. Coleguinha da sala, ele só tinha amigos mais velhos, de outras turmas mais velhas. E isso é muito complicado, irmãos. Tudo bem, se é um parente, você conhece, você confia. Os meus filhos brincam com os meus filhos, meus primos,
de 17, 18 anos, mas é debaixo dos meus olhos, é ali na sala da casa da minha mãe. Papai, eu vou lá para o quarto brincar com o Fabrício. Não, aqui na sala. Idades diferentes, eles têm vícios diferentes, eles estão, sabe, linguagens diferentes. Cuida do teu filho de perto, irmão. Teu filho é tua herança. Sabe, a psicanálise diz que até os 7, 8 anos de idade, o seu filho é como uma esponja. Você que tem filho nessa idade, seu filho é como uma esponja. Sabe, é justamente nessa hora que você tem que estar colado nele, entranhando os valores do reino de Deus, sabe, entranhando os teus valores, porque depois ele vai começar a descobrir por ele mesmo outros valores. Seja carinhoso com seu filho, meu irmão. O tempo passa rápido. Daqui a pouco teu filho tem 10, 15 anos, não quer mais te abraçar e te beijar, não. E a psicanálise também diz que crianças que não receberam carinho, elas se tornarão adultos frustrados, adultos carentes. E adultos carentes se engancham com qualquer tipo de carinho. Seja carinhoso com seu filho, meu irmão. Gaste tempo com seu filho. Semana passada, eu e alguns irmãos da igreja tivemos a oportunidade de participar de um evento, uma imersão, são várias palestras, o Despertar, pastor Fanuel falou aqui no altar, convidou a igreja, e era quinta-noite, sexta-noite e sábado, o dia todo. Quinta-noite, sexta-noite eu pude ir com a Elane, no sábado de manhã a Elane teve um outro evento, e nós combinamos que eu iria pela manhã, no sábado, e nós nos encontraríamos pela tarde já lá no evento. E minha mãe iria ficar lá em casa com meus meninos, mas minha mãe já tem uma certa idade, então eu estava ajeitando o café da manhã deles, deixando um almoço mais ou menos encaminhado, sei lá, e aí, meus filhos já me arrumando para sair. Papai, você vai para onde? Papai, vai para aquela palestra que eu te falei. Oxa, papai, de novo, papai. E, não, papai, fica, vamos brincar um pouco. Eu, não, cara, essa palestra é pouco tempo, é dessa vez, não vai ter outra, entendeu? Amanhã o papai está aqui, domingo a gente brinca. E aí eles aceitaram de boa, os dois, foram para a frente da televisão, ficaram lá. E eu olhei para aquela cena, eu pensei, cara, esses caras vão passar o dia aí nessa televisão. A minha mãe tem quase 80 anos, não vai poder estar brincando com eles. Esses caras vão passar o dia aí na televisão. Poxa, eu já fui para esse evento ontem. Presta atenção, rapaziada, atenção. O que foi, papai? Bora para a piscina! E foi a maior festa. E eu gastei ali 2 horas do meu dia, mas foi uma alegria incomparável para eles. Machuquei até meu braço nadando lá, brincando com eles, mas valeu a pena demais, queridos. Provérbios 22, capítulo 15, Provérbios capítulo 22, versículo 15 diz: é natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Queridos, não passa a mão no teu filho, não passa a mão nos erros do teu filho, não. Não passa, isso não é cuidado, isso não é amor. O Senhor ensina que o amor, ele disciplina, o bom pai disciplina. E disciplina não é gritando, não é berrando, não é metendo-lhe a peia, não. Eu já dei palmada no meu filho, eu confesso. Eita, se tiver o conselho tutelar aqui, eu estou... Já dei, irmão, mas... Sabe? Chega um ponto que você vai entendendo as coisas. Você vai entendendo que, por exemplo, a criança de 1 a 4 anos, ela não tem controle sobre as suas emoções, por isso que ele faz aquelas birras. E aí quando ele vai passando dessa idade, é só uma fase. E aí quando ele vai passando dessa idade, ele vai começando a compreender as coisas. E aí você vai podendo ensinar. Sabe, graças a Deus eu sempre ensino ao João, e ele sabe que há uma recompensa para a verdade. Eu sempre digo, Joãozinho, você errou, cara. Eu te garanto que o papai vai te perdoar, que o papai vai ser contigo. Eu vou te dar a mão e a gente vai lá e vai corrigir juntos. Mas eu vou te disciplinar. Mas eu te garanto, cara, que vai ser com amor. Mas se você mentir, cara, poxa,
Se você mentir, vai ficar complicado, João. Porque nem você vai aprender, nem você vai agradar a Deus. E você sabe quem é o pai da mentira. Sabe, queridos, não passa a mão na cabeça do teu filho. Porque lá na frente ele vai dar trabalho. Lá na frente ele vai se frustrar. E a vida é dura, a vida vai ensinar para ele da maneira mais dura possível. Então é melhor que você ensine em casa com amor. Cuida do teu filho de perto, querido. Cuida do teu filho de perto. Mas, e nós, filhos, como temos tratado nossos pais? Honra teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe, para que sejam bons os teus dias, para que se prolonguem os teus dias na terra, para que você seja abençoados. Sabe, queridos, eu acho interessante, eu até explico esse versículo para o João, mas ele ainda não compreende, ele não sabe o que é honra a fundo, e é compreensível. Eu acho que nós, filhos adultos, que temos pais já mais avançados, acho que isso é mais para nós, sabe? Porque nós já temos uma certa idade, nós já sabemos, achamos que já sabemos de tudo. E aí, a gente tem que perceber que os nossos pais, eles não estão na mesma frequência que nós. Porque eles já estão numa certa idade. Eu confesso a você que muitas vezes eu tenho essa dificuldade. Sabe, quando eu vejo a minha mãe ainda já na sua velhice, por conta de escolhas erradas e tendo dificuldade, e eu tento explicar isso para ela, mas eu sei que eu tenho que ter paciência, irmãos. Tenha paciência com seu velho e com a sua velha. Tenha paciência com seus pais. Honre os seus pais até os últimos dias que você estiver com eles. Uma criança levantando a voz para o seu pai em público, gritando, berrando, a depender da idade você até entende, como eu expliquei aqui. Mas um filho adulto levantando a voz para o seu pai, faz isso não, irmão, segura a onda. Eles não estão na mesma frequência que você, tem paciência. Cuida do teu pai de perto, escuta ele. Eles já passaram por muita coisa, tua mãe já passou por muita coisa. Me perdoa, minha mãe, me perdoa, por eu não ser o filho que o Senhor quer que eu seja ainda. Eu te amo. Mas e nós, queridos? Está perto. Passei 6 minutos, está perto. Mas e nós, queridos? Como temos cuidado de nós? Veja, lembra do ciclo aqui que eu falei, que é cíclico o negócio, se retroalimenta e começa o início, não tem meio e fim? Como podemos cuidar de todas essas pessoas se nós não cuidarmos de nós mesmos antes? Às vezes eu fico pé da vida com a minha mulher. Ela bota o café da manhã das crianças, bota o café da manhã do marido, se esquece, vai fazer uma coisa e outra. Quando ela fala, eu estou cansada, eu estou com fome. Mas tu não comeu, não? Não, botei o de vocês e tudo. Como assim? Acordou primeiro, toma seu banho, come, relaxada. Depois você bota dos seus filhos. Depois você bota do seu marido. Sabe? Cuida de você, irmão. Precisamos cuidar de nós. E nós somos um espírito, nós temos uma mente e habitamos num corpo. E nós precisamos cuidar dessas 3 dimensões que nos formam. Começando pelo espírito. Como temos cuidado do nosso espírito, que é a nossa parte eterna, a nossa parte que tem comunhão com Deus. O nosso espírito, todos nós sabemos que se alimenta da palavra de Deus. O nosso espírito, ele se alimenta de comunhão com Deus. Se não temos comunhão com Deus, se não buscamos o Senhor, não lemos a sua palavra, não louvamos, não paramos um pouco para escutar a sua voz, nosso espírito vai ficar mirradinho. Nós vamos sofrer nas batalhas. Nós não vamos poder cuidar da nossa família. Não vamos poder dar conselho para os nossos filhos, para a nossa esposa. Sabe, e na era que nós estamos vivendo, queridos,
É a era da informação, está tudo na palma da nossa mão. Sabe? Há algum tempo atrás, para você, quando não tinha tanta assim, internet, poucas pessoas tinham acesso à internet, para você ver uma pregação do pastor Silas Malafaia, por exemplo, que é um grande gigante da fé há muito tempo, era quem tinha um DVD ali, aí, eu comprei o DVD, vamos passar na igreja, o pastor, vamos passar na igreja, passava na igreja, a igreja se juntava e assistia. Hoje em dia está tudo na palma da tua mão, irmão. Você pode ver os grandes da fé, estão todos na palma da sua mão, pastores de todo mundo, falando para todo mundo, a qualquer momento, pregações, ministrações, sabe? Está tudo ao nosso alcance. Outro dia eu lavava ali a louça e eu não li a Bíblia ainda hoje? Eu olhei para o meu celular, peraí, YouTube, ouvi Provérbios. Você pode ouvir a Bíblia até tomando banho, meu irmão. Hoje em dia, que maravilha. Em segundos você ouve ali a Bíblia. Em poucos minutos eu li o livro de Provérbios todinho, ouvindo ali. Sabe, está tudo ao nosso alcance. Sabe, eventos, sabe, culto de casais, culto de homens, culto de mulheres. Sabe, GC. O pastor vem aqui e fala de uma vigília que vai ter aonde, do culto que vai ter não sei aonde, a igreja traz outros pregadores, sabe? Várias opções para você cuidar do seu espírito, para você fortalecer o seu espírito. E o que temos feito com o nosso espírito? Será que temos alimentado o nosso espírito da forma correta? Como cuidamos, queridos, da nossa mente? A nossa mente é responsável pelos nossos pensamentos e emoções. É na nossa mente, queridos, que saem as coisas. Mas nós precisamos entender que nós precisamos gerenciar esses pensamentos. Nós precisamos escolher que pensamentos vão permear a nossa mente. Porque todos nós estamos sujeitos a maus pensamentos todos os dias. Os pensamentos, queridos, nada mais são do que os dardos inflamados do maligno, que voam para cima e para baixo. É assim que ele trabalha. Tem um ditado que diz, o passarinho pode voar sobre a sua cabeça, mas não pode pôr um ninho. Você olha para o lado assim, era para ser eu nessa vaga, era para ser eu nessa, sabe, era para ser eu. Era nada, irmão, será que era para você mesmo? Toca o bonde, repreende esse pensamento, está repreendido em nome de Jesus. Não alimenta esse pensamento, porque se você alimenta esse pensamento, daqui a pouco ele desce para o seu coração, você contamina outra pessoa e daqui a pouco vocês estão contaminando um montão de gente. Gerencie os seus pensamentos. Sabe, uma característica de quem tem inteligência emocional é porque ele se conhece, ele tem autoconhecimento de si mesmo. Ele sabe os seus erros, sabe que pisou na bola, sabe que vacilou, sabe que tem que melhorar. É uma principal característica de quem tem inteligência emocional, de quem consegue controlar os seus pensamentos, consegue controlar a sua mente. O nosso cérebro é totalmente treinável. E o contrário, a principal característica de quem não tem inteligência emocional é ser fofoqueiro. Sabe por quê? Porque ele não tem tempo, ele não olha para a vida dele, então ele passa o tempo olhando para a vida dos outros. Gerencie a sua mente, queridos. E por último, precisamos cuidar do nosso corpo. Aliás, o nosso corpo, não. Se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, o corpo não é seu. Ele agora é morada do Espírito Santo de Deus. E quando eu falo cuidar do corpo, eu não estou falando em estética. Eu estou falando de saúde. Como tem gente negligenciando isso, eu negligenciei isso por muito tempo. Há algum tempo atrás, eu estava tomando banho, eu ainda não tinha nem filhos. Estava tomando banho ali, comecei a passar mal, comecei a suar frio, eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida, que coisa horrível. Vou desmaiar, tudo esbranquecido, minha esposa não sabia dirigir. Graças a Deus, o pastor Fanuel era meu vizinho, foi quem me socorreu e me levou para o médico.
Chegando lá, eu fui diagnosticado com uma pré-diabetes. Você, irmão, maguinho desse jeito, diabético. Diabetes não, irmão, eu estava com pré-diabetes. Carambola, eu não vou viver mais isso não, cara, eu vou passar mais por isso não. Graças a Deus eu tinha uma nutricionista em casa, de graça, e consegui readequar a minha alimentação e começou daí. Só com a minha alimentação adequada, eu comecei daí, a mudar a minha mentalidade, de que eu preciso cuidar do meu corpo. Sabe, queridos, há 2 anos atrás, depois o cabo vai ficando, depois dos 40 as coisas vão aparecendo. Apareceu uma dor no joelho. E aí eu fui 3 cirurgiões e os 3 condenaram meu joelho. Rapaz, não é possível. Operação, cirurgia, no mínimo 7 meses com o pé para cima. Pastor Fanuel, benção esse cara na minha vida. Pastor Fanuel, Thiago, só opere depois de você escutar esse fisioterapeuta. Eu fui lá nesse fisioterapeuta, cheguei lá, o cara disse, olha, dá para você, tá bem estragado o negócio aí, mas dá para você viver. Se você fizer a fisioterapia e depois fizer um processo de fortalecimento, mas você vai ter que fazer pela vida toda. Fiz a fisioterapia e lá foi eu para um negócio que eu nunca gostei, chamado academia. Musculação. Só em falar nesse nome já me dá preguiça. Mas se eu não for uma semana, meu joelho já começa a capengar. Queridos, eu passei a minha vida toda achando que musculação tinha a ver só com estética. Em meados de 2006, a ciência descobriu que quando nós fortalecemos o nosso músculo, o músculo produz uma substância chamada miocina. Essa miocina vai produzir neurônios no teu cérebro. Olha só, você vai fazer força, vai ficar bonito e ainda vai ficar bom o teu cérebro, meu amado. Então precisamos cuidar do nosso corpo. Ele é templo e morada do Espírito Santo. Aleluia. Queridos, e essa é uma decisão nossa. Nós é que decidimos por isso. Ninguém pode tomar essa decisão por nós. Ninguém pode tomar essa decisão por nós. Para encerrar, queridos, Deus tem chamado a sua igreja para um novo nível. Sabe, você também já deve ter percebido isso. Diversas pregações em todos os cantos, em várias igrejas, ali, acolá, aqui nesse altar, falam de um novo nível. Você tem que acessar um novo nível, você vai acessar uma nova estação, você vai crescer, parece um negócio... E eu consigo entender que Deus está literalmente preparando a sua igreja para um ápice, para algo que está perto de acontecer, algo grandioso, e para isso a gente precisa realmente acessar um novo nível. Queridos, o tempo está se abreviando. Lá em Apocalipse, tem 4 cavaleiros do Apocalipse. Agora na abertura das Olimpíadas, eu não sei se você percebeu, mas eles fizeram uma encenação, e um dos cavaleiros, o primeiro cavaleiro do Apocalipse, é um cavaleiro no cavalo branco, com uma roupa branca, uma armadura branca. Ele se passa por Jesus, mas ele não é, ele é a figura do anticristo. E nas aberturas agora dessas Olimpíadas, há poucos dias, o cavaleiro do cavalo branco entra sobre as águas, que significa multidões. E todos nós sabemos que o anticristo, ele vem para governar este mundo. Queridos, não há mais tempo. Não há mais tempo. Eu lembro que no fim do ano passado, eu orava e o Senhor me cutucou e disse: Thiago, tá bom, chega de bobagem, de se perder com o tempo que me bobeira. Como assim, Senhor? Chega, eu preciso usar o pouco que eu te dei. Sabe, todos nós, não há mais tempo, queridos, não há mais tempo. O Senhor está nos chamando. Vamos ficar de pé.